Olá pessoal, vamos resolver agora mais uma questão. Bom, nessa questão nós temos que as raízes desse polinômio, quando representadas no plano complexo, formam os vértices de um polígono cuja área é. Bom, nós temos aqui o polinômio e vamos agrupar ele de dois em dois termos e fatorar. Nós temos Z6, colocando Z6 em evidência, nós vamos obter Z7 dividido por Z6 dá Z, mais Z6 dividido por Z6, 1. Nesses dois eu vou colocar Z4 em evidência. E aí vou obter Z4 que multiplica Z mais 1. Okay? Nesse aqui eu vou colocar o Z2 em evidência. Então eu vou ficar com Z2 que multiplica Z mais 1. E o último termo deixa como está, né? E agora nesses quatro termos nós temos Z mais 1 como fator em comum. Então eu posso escrever isso aí como sendo Z mais 1, colocando Z mais 1 em evidência, e o resultado vai ser Z6 mais Z4 mais Z2 mais esse aqui vai ficar 1. E agora eu vou agrupar esses dois termos, o Z4, e aí eu vou escrever isso assim. Repete esse, né? Z mais 1. Esse aqui eu vou colocar Z4 em evidência, então eu vou ficar com Z4 que multiplica Z6 dividido por Z4 dá Z2 e Z4 dividido por Z4 dá 1. E mais esse termo. E o que nós temos aqui é que desses dois termos eu tenho Z mais 1 como fator comum. Então posso colocar ele em evidência. E aí eu vou obter esse termo, Z mais 1, vezes esse termo que eu estou colocando em evidência, Z2 mais 1, vezes Z4 mais 1. Por que mais 1? Porque eu vou dividir Z2 mais 1 por Z2 mais 1. E aí vai dar 1. Eu ainda posso escrever isso assim. Repete essa. Z mais 1. Essa daqui é exatamente Z menos I vezes Z mais I. E repete isso aqui. Z4 mais 1. Bom, aqui eu tenho que menos 1 é raiz, né, do polinômio. Aqui eu tenho que I é raiz desse polinômio. E aqui eu tenho que menos I é raiz desse polinômio. Então aqui eu já tenho 3 raízes. Vamos representar ela aqui no plano. Então tem aqui menos I, aqui em cima I, e aqui atrás eu tenho menos 1. Essa aqui vai gerar 4 raízes, tá? Vou fazer isso aqui separado. Z4 mais 1, eu quero que isso aí seja igual a 0. Então isso aqui vai ser Z4 igual a menos 1. E aí Z vai ser igual a raiz quarta de menos 1. E isso é o módulo desse número vezes o cosseno de θ sobre 4, onde 4 é o índice da raiz e θ é o ângulo que esse número... Na verdade, deixa eu explicar esse θ aí, né? Eu tenho que considerar esse número, né, que é o número complexo, menos 1, é o segmento que vai dar origem a esse número. Forma aqui um segmento. O ângulo que esse segmento faz com a semirreta positiva do eixo real, tá? Tomado
o ângulo no sentido anti-horário, né? Medindo o ângulo no sentido anti-horário. Isso me diz que esse número, né? Esse segmento, forma um ângulo de 180 graus com a semi-reta positiva. Ou seja, esse θ, na verdade, é igual a π. Ok? Isso mais 2kπ sobre 4, onde 4 é o índice da raiz. Ok? Mais I vezes o seno desse mesmo ângulo, onde esse K assume os valores 0, 1, 2 e 3, ok? Gerando as raízes, as 4 raízes. Z0, que é a primeira, né, quando o K é 0, e aí eu fico com cosseno de π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aqui, é claro, vai dar 1, né? Então isso aqui não aparece. Mas, seno também de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e esse aqui é Z0. E esse ponto ele vai estar exatamente sobre a bissetriz, né, do primeiro quadrante, com o módulo 1. Eu vou ter Z1, que é quando K é 1, e aí quando K for 1, eu vou ter aqui 2π sobre 4, que dá exatamente π sobre 2. Né? Π sobre 2 é 90. Então, 90 mais 45. 90 mais 45 vai cair exatamente na bissetriz aqui do segundo quadrante. Então, vai estar mais ou menos aqui assim. Esse é Z1. Que vai ser cosseno. Aqui vai ser negativo, né? Menos raiz de 2 sobre 2. Mais raiz de 2 sobre 2i. Vamos ter Z3. Z3 não, né? Z2. Z2 vai ser quem? Vai ser quando K é 2. Então, eu vou ficar com π sobre... Vai ficar π, né? Porque fica 2 vezes 2, 4, sobre 4, 1. Então, vai dar π. π mais 45. Então, vai dar exatamente na bissetriz do terceiro quadrante. Menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Né? Então, vai dar menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, i. E por último, Z3. Que é quando K é 3. E aí eu fico com 3π sobre 2, mais 45. 3π sobre 2 aqui, mais 45, dá em cima da bissetriz, né? Do quarto quadrante. Raiz de 2 sobre 2, menos, né? O seno vai ser negativo, menos raiz de 2 sobre 2, i. Então, o polígono é esse aqui. Esse polígono a gente observa o seguinte: esses triângulos aqui, esse e esse, são todos congruentes, porque tem um ângulo de 45, tá? Cada um deles, e esse segmento, cada um desses segmentos aqui, são iguais a 1, ok? E aí faz com que todos esses 6 triângulos sejam congruentes. Então, a área do polígono vai ser a área desse triângulo mais 6 vezes a área de um desses triângulos. Okay? Para isso, eu vou calcular a área de um triângulo desse aqui, por exemplo. Chamar de B esse segmento, que vai ser minha base, e aqui a altura do triângulo. Okay? Então, eu vou calcular a base e a altura. A base vai ser calculada usando a distância entre dois pontos. Se eu considerar agora isso aqui no plano
cartesiano, esse ponto aqui, que é o Z0, né? Ele vai ser equivalente ao ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E esse ponto aqui é o ponto 0, 1. Então, vou calcular a distância desse ponto para esse. Distância é raiz quadrada desse número menos esse. Então, dá raiz de 2 sobre 2 menos 0 ao quadrado, mais esse número menos esse. Raiz de 2 sobre 2 menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui tudo dentro da raiz. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada. Esse aqui vai ficar raiz quadrada ao quadrado dá 2. E aqui 4. Então 2 sobre 4 é igual a 1/2. Bom, esse número eu vou escrever assim. Raiz de 2 menos 2 sobre 2 ao quadrado. Tá certo? Eu fiz aqui, somei esse número com esse. Vai dar esse aqui. Esse aqui. E isso vai ser raiz quadrada de 1/2 mais o quadrado desse número é o quadrado de raiz de 2, que é 2, mais o quadrado de 2, que é 4. 2 mais 4, 6, menos 2 vezes esse número vezes esse. 2 vezes 2, 4, raiz de 2. E o denominador, 2 ao quadrado, 4. E aqui eu vou ficar... aqui eu vou simplificar, né? Vai ficar 2 menos... Aliás, vai ficar 3 menos 2 raiz de 2 sobre 2. Tá? Mais essa fração. Aí eu vou ficar com 1 mais 3, 4, mais, menos 2 raiz de 2. Isso sobre 2. Isso dá igual a raiz de 2 menos raiz de 2. Isso tudo dentro da raiz. Tá? Simplificando aqui por 2. Então, esse é o valor de B. Aqui, a altura, como esse segmento aqui é 1 e aqui também é 1, a altura vai ser exatamente a bissetriz, né? Ou seja, vai cair exatamente no ponto médio do segmento que mede B, que é esse que eu calculei aqui. E aí, aplicando Pitágoras na altura, eu vou ter o seguinte: h, que é a altura, ao quadrado, vai ser igual a mais, né? Mais a metade da base, que é a metade desse número, raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2. Isso aqui ao quadrado vai ser igual à hipotenusa, que é 1 ao quadrado. Isso aqui me diz que h vai ser raiz quadrada do seguinte número: 1 menos que é esse número que passa para lá menos. Eu vou ficar, a raiz aqui é cancelada pelo quadrado, e aí eu fico com 2 menos raiz de 2 sobre 4. Então vai ficar aqui 2 menos raiz de 2 sobre 4. Isso aqui tudo dentro da raiz. Isso vai ser igual. Aqui eu vou ficar com 4 vezes 1, 4. 4 menos 2, 2. Esse menos com esse menos vai dar mais raiz de 2. Isso sobre 4. Mas isso aqui eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 sobre 2, extraindo a raiz quadrada desse número e do numerador. Eu obtenho isso. Então tem agora H e tem o B desse triângulo pequeno. Então agora eu já posso calcular a área
do polígono. A área do polígono vai ser a área desse triângulo, que tem como base, daqui para cá é raiz de 2 sobre 2, daqui para cá também é raiz de 2 sobre 2. Então, somando, eu vou ter raiz de 2. Então, a base é raiz de 2 vezes a altura. A altura é esse segmento aqui. Como esse ponto aliás, esse ponto aqui de cima, né? Como esse ponto aqui é raiz de 2 sobre 2, a abscissa, então significa que a altura é raiz de 2 sobre 2. Então, tem aqui raiz de 2 sobre 2, e isso tudo sobre 2, né? Mas, agora, a área desse triângulo, como são 6 iguais, então vai ser 6 vezes a área desse triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, é esse número, raiz de 2 menos raiz de 2, vezes a altura, esse número, raiz de 2 mais raiz de 2, sobre 2. Isso tudo sobre 2, ok? Bom, agora vamos arrumar a expressão, né? Aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Sobre esse 2 dá 1. Então fica 1 sobre 2. Mas aqui eu vou simplificar esse 6 com esse 2. Aí eu vou ficar com 3 vezes essa raiz, multiplica essa raiz, e aí eu vou ter dentro da raiz, né, vamos escrever aqui, dentro da raiz eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, já que é o produto da diferença pela soma. Então dá 4 menos 2. 2 sobre esse 2. Né? Esse foi cancelado com 3. Aliás, com 6. Como é o mesmo denominador, eu vou ficar com 1 mais 3 raiz de 2. Sobre 2. Essa é a área. Isso nos diz que a solução é o item D. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.